Shalom, shalom. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e este é o terceiro vídeo da nossa série sobre o espírito do Natal. E hoje eu quero falar sobre o Sol Invictus. É um assunto que, na verdade, seria necessário horas aqui explicando sobre a cultura do Sol Invictus. O Sol Invictus, também conhecido como o venerável Deus Sol ou Deus Saturno, era uma divindade cultuada pelas religiões pagãs de muito tempo antes de Cristo. E continuou sendo cultuada, na verdade, essa divindade continua até os dias de hoje sendo cultuada com outro nome, o nome milenar, que vem lá do Egito, Ra, Horus, a ponta da pirâmide inacabada, é o deus dos Illuminatis, a ponta da árvore de Natal, a estrela que se coloca em cima da ponta da árvore de Natal. Essa simbologia do Sol Invictus, ela está infiltrada em praticamente todas as religiões, inclusive no cristianismo. Se você for olhar os ritos católicos, é bem comum você ver os padres, os sacerdotes, os bispos, os cardeais, até mesmo o Papa, segurando um objeto em forma de sol, que não existe explicação alguma para aquele objeto, mas eles carregam aquele objeto em forma de sol. E até mesmo nas imagens católicas de Cristo, o rosto de um falso Cristo, com a luz de um sol saindo por trás, ou o coração de Cristo com o sol. Essa é a simbologia do Deus Sol, Sol Invictus. Esse mesmo Deus Sol, quando Constantino, 300 anos depois de Cristo, o imperador Constantino enganou o povo cristão, dizendo que havia se convertido, e o povo cristão, bobo, ficou feliz por saber que um imperador romano se converteu. Agora nós temos um presidente, diríamos assim, agora temos um presidente evangélico. E o povo todo se fascinou com a conversão de Constantino, mas na verdade Constantino, naquela época, fingindo que se converteu, ele lançou um documento interno que você pode procurar no Google, chamado o Edito de Constantino, onde ele disse, diante de todas as autoridades romanas, o seguinte: apesar de eu ter me entregue ao cristianismo, eu não abro mão da comemoração do venerável Deus Sol, o Dia do Deus Sol. O Dia do Deus Sol, ele existe em duas datas de celebração do paganismo ao Deus Sol. A primeira é o domingo. Por isso que o domingo, que muitas vezes nós habituamos a dizer na igreja, domingo é o dia do Senhor, apesar de não ter nenhuma base bíblica para isso, se tornou uma cultura evangélica, né? Nós dizemos domingo é o dia do Senhor, mas não há base bíblica. Não estou aqui para pregar contra o culto ao domingo, porque eu acho que nós temos que cultuar a Deus todos os dias e não há problema nenhum cultuarmos no domingo. Agora, essa ideia de domingo é o dia do Senhor vem lá de Constantino, quando Constantino trouxe para o domingo o culto ao Deus Sol. Por isso que no inglês domingo é Sunday, o dia de sol, o dia do sol, não é? Sunday, depois segunda-feira Monday, o dia da lua. E aí vão seguir os deuses nórdicos, os deuses vikings. Vai ter o dia de Thor, o dia de Loki, o dia de Odin, o dia de Frida e o dia de Saturno. Bom, o que isso tem a ver com Natal? Porque além de o Deus Sol pagão ser cultuado nos domingos, existe um dia anual de festa para essa divindade, que é o dia de uma festividade chamada Saturnália, também conhecida como o solstício de inverno. Isso é um assunto mais difícil de explicar porque tem a ver com astrologia e com os movimentos do Sol, na verdade, os movimentos da Terra ao redor do Sol e a aproximação do Sol. Quando o Sol se torna bem mais próximo da Terra, é no dia 25 de dezembro, o que facilitava nesse dia as plantações e as colheitas e os rituais e as magias dos pagãos. Então, nesse dia havia uma grande festa, no dia 25 de dezembro, e essa festa era acompanhada de um outro rito, que era a troca de presentes, muita comida, muita celebração, no dia 25 de dezembro. Então, quando Constantino começou a falar sobre isso, automaticamente, dentro da mistura que é o sincretismo, adotou-se o dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento do Cristo. Involuntariamente, nós entendemos no mundo espiritual, tudo se move por energias, e eu já falei no vídeo anterior que a árvore, a Asherá, ela rouba a glória de Deus através do engano.
Então, o que vai acontecer? As pessoas estão ali dizendo, eu glorifico a Cristo, é o dia do nascimento de Cristo. A maioria das pessoas que passam o ano inteiro sem servir a Cristo, sem pensar em Cristo, no dia do Natal, é o dia de Cristo, é o dia de Cristo, mas na verdade eles estão celebrando um falso Cristo. O Cristo chamado Sol Invictus. Porque Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Impossível ele ter nascido. Estudos de muitos estudiosos, teólogos sérios, recentemente o falecido Russell Shedd também deixou um documento fazendo estudo. Por quê? Por causa do hábito dos pastores daquela época, do hábito das peregrinações, todas as narrativas bíblicas dos acontecimentos do dia 25, aliás, do nascimento de Cristo, não estão compatíveis com os efeitos naturais da época do dia 25 de dezembro em Israel, na cidade de Belém principalmente. Por exemplo, não havia possibilidade de peregrinações na época de 25 de dezembro, porque é uma época muito fria, os pastores não estariam trabalhando no campo, não era possível olhar para o céu e ver a estrela, como aconteceu deles seguirem a estrela de Belém. Então, muitos acreditam, de acordo com estudos mais aprofundados, que pode ter sido o nascimento de Cristo em abril, alguns dizem até que é na ocasião de 1º de abril, que leva para um outro assunto, ou entre setembro, mais tardar outubro. Mas uma coisa que já foi comprovada é que Cristo não pode ter nascido no dia 25 de dezembro. E seria uma mega coincidência Cristo nascer justamente no dia da celebração do Deus Sol, do paganismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em primeiro lugar, em momento algum na Bíblia, você vai encontrar dizendo para nós celebrarmos o nascimento do Cristo. Esse nascimento do Cristo que se celebra no Natal, ele aponta para um Cristo humanizado, para um Cristo homem, para um Cristo fraco. Você vê que uma das músicas mais cantadas nas cantatas de Natal é a Noite Feliz. Noite Feliz, onde fala, pobrezinho nasceu em Belém. Quem disse que Cristo era pobrezinho? Quem disse que Cristo era um coitadinho, um pobrezinho que nasceu, sofreu, e a Igreja Católica mostra aquele Cristo morto até os dias de hoje, agarrado no crucifixo? Essa não é a visão de Cristo. Uma curiosidade é que, apesar de José e Maria serem de uma família de fato pobre, uma família simples, José trabalhava cortando pedras, fazendo tijolos de pedra. Na cultura católica dizem que era carpinteiro, mas na verdade, no original, a palavra tecton, ele era pedreiro, uma profissão muito comum da cidade de Nazaré. E José, ele trabalhava com aquilo, ele pegava aquelas pedras, botava no barco e atravessava para o outro lado do rio para vender essas pedras para os povos mais ricos construírem suas casas. Era uma profissão comum de um povo simples. Mesmo sendo uma pessoa muito humilde, muito simples, José havia guardado bastante dinheiro para o nascimento de Cristo. Eles não estavam desesperados porque não tinham onde nascer Cristo. Pelo contrário, nós vemos na Bíblia que José procurou em todos os hotéis. Quem procura é porque tem dinheiro para pagar. Então José bateu, poxa, eu quero vaga. Não tinha vaga para que se cumprissem as escrituras. Então aconteceu que, não havendo vaga para que se cumprissem as escrituras, eles encontraram abrigo em uma adega, porque naquela época, por debaixo de algumas casas, havia um local onde se guardavam os vinhos, e justamente naquela adega, de acordo com os estudos, alguns animais também haviam sido abrigados ali para poder proteger do frio, porque era um lugar quentinho. Então, por isso essa ideia de manjedoura. Mas, na verdade, não existia manjedoura no meio da cidade dessa maneira. As manjedouras eram locais abertos, que seria impossível o nascimento de uma criança. Então, era um local fechado, um subsolo, onde tinham alguns animais, um lugar, apesar de um lugar precário, foi um lugar fechado, e ali o Filho de Deus nasceu. Esse Filho de Deus que morreu e ressuscitou e hoje está vivo, mais poderoso do que nunca. São curiosidades que eu queria deixar para você aqui. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro.
Cristo não é um pobrezinho que nasceu em Belém, ele é um Cristo poderoso e ressurreto. É muito mais importante celebrar a sua ressurreição do que o seu nascimento. É muito mais importante celebrar a sua vida do que a sua morte. Esse é o vídeo de hoje. Amanhã teremos mais. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e te abençoo no nome poderoso de Yeshua, esse Cristo vivo a quem nós servimos. Até a próxima. Tchau, tchau.